Fiquei mais de 40 dias sem Instagram. Veja o que aconteceu. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre a minha experiência de ter ficado aí, estou ainda sem a rede social Instagram, sem ficar ali no scroll, passando o feed ali, passando o Reels, sem parar, e vou te contar quais são os benefícios que eu tenho colhido aí durante esses dias. Eu fiz algumas anotações aqui sobre algumas coisas que aconteceu, tive algumas experiências e eu quero compartilhar aqui com você. Eu vou estar lendo aqui algumas coisas que fez bem para mim, algumas coisas que eu entendi que melhorou na minha qualidade de vida depois que eu parei de utilizar o Reels do Instagram, né, gastando ali muito tempo, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui é o problema do Reels. Por quê? Porque esse tipo de conteúdo ele é feito para poder ganhar a tua atenção, captar a tua atenção. Porque na rede social, principalmente as pessoas ali que vendem, que produz conteúdo para poder vender, ela quer ganhar, ela quer segurar a tua atenção. E é isso, para isso que é feito o Reels, né? Para poder fazer com que você pare de rolar ali o feed e pare naquele vídeo e acompanhe até o final. E muitas vezes, tirando aí os conteúdos de venda e tal, tem muito conteúdo de entretenimento que não vai te fazer ter ganho algum. E muitas vezes são esses vídeos, esse tipo de conteúdo que acaba prendendo a nossa atenção e que no final do dia a gente nem lembra que lá no início do nosso dia, pela manhã ali na mesa do café da manhã ou no almoço, a gente viu aquele vídeo. Então ele acaba roubando o seu tempo, né? Tirando a tua atenção. Então esse tipo de conteúdo eu consumia bastante e era muito prejudicial para mim, e eu só fui perceber depois que eu cortei o uso desse tipo de conteúdo. E aqui eu fiz a anotação do que mudou, né? Depois, não só agora, depois de mais de 40 dias que eu tô sem o uso desse tipo de conteúdo, mas nos primeiros dias ali, lógico que nos primeiros dias ali, no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, você ainda puxa o celular do bolso e abre no automático a rede social, mas aí quando você vai ver, ela tá desativada, ela tá fechada, e você lembra que você não tem mais ela para poder consumir. E a partir ali do quinto, sexto dia, você já começa a tornar normal, começa a virar um hábito, né? E aí você já não puxa mais o celular e já abre ali naquela rede social, porque você já sabe que você tá sem. E uma das coisas que eu percebi que melhorou muito para mim foi eu ter mais tempo. Porque eu perdia muito tempo rolando ali o feed, e a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida é o nosso tempo. O tempo ele não volta. Então, eu já cheguei a ficar no celular, porque tem aquela... nos ajustes ali, né? Você consegue ver quanto tempo você ficou no seu celular, e eu já cheguei a ficar só no Instagram, só contando as horas ali de uso do Reels, eu já fiquei ali em torno de 5 a 6 horas usando durante todo o dia. Então você imagina quão prejudicial isso é. Então foi um tempo que eu recuperei para mim de volta. Ao invés de eu estar ali no scroll ali, vendo conteúdo que não vai me acrescentar em nada, eu pego esse tempo e coloco em coisas que vai me ajudar, que vai me acrescentar algo. Outra coisa que eu percebi foi que eu consegui voltar a ter foco. Eu percebi que eu consegui ter atenção, principalmente na leitura. Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre compro livros e estou sempre lendo algum livro. E eu percebi que nesse período que eu estava consumindo muito conteúdo rápido, conteúdo ali que libera dopamina muito rápido, eu já não conseguia mais ler por muito tempo. Eu começava a ler eu tinha que fazer a minha leitura no começo do dia,
porque eu sei que durante o dia, após ali já começar a fazer o uso do celular, começar a fazer o uso do Instagram, eu já não ia ter mais a capacidade de ter o foco para poder fazer uma leitura ali saudável. Uma leitura boa ali, porque eu sempre li uma quantidade de páginas por dia muito boa, assim, é acima da média, né? Porque a gente sabe que o brasileiro lê muito pouco. Mas eu sempre consegui ler e depois que eu percebi que eu estava passando do ponto com o Instagram, eu já não estava conseguindo mais. Então, o que me ajudou muito nesses 40 dias sem o Reels foi voltar a ler com qualidade. Outra coisa que eu percebi, menos ansiedade. Cara, quando você tá no Reels, a enxurrada de informação que vem, de coisas que você nem precisa saber, mas você tá ali sabendo, acaba te deixando ansioso. E eu ficava ansioso e não entendia o porquê que estava ansioso. E eu fui perceber, nesses dias sem esse tipo de conteúdo, que era isso que me fazia ficar ansioso. Outra coisa que melhorou bastante para mim foi a qualidade do meu sono. Por quê? Porque sem esse tipo de conteúdo, eu conseguia, antes de deitar na minha cama para dormir, eu conseguia abaixar ali a adrenalina do dia, eu não estava ali consumindo conteúdo com o rosto ali cravado na tela. Então isso faz com que eu deite no meu travesseiro, deite na minha cama e consiga dormir com mais rapidez. E a qualidade do meu sono é bem melhor. Não é aquele sono picotado que você acorda várias vezes durante a noite. Não é aquele sono que quando você acorda no outro dia você está quebrado. Mas é aquele sono reparador, aquele sono que você realmente descansa. E uma das coisas que eu fiquei mais, assim, eu fiquei muito feliz com isso, fiquei abismado, porque foi uma percepção real que eu tive, foi a da presença, de poder saber, prestar atenção, saber que existem pessoas ao meu redor e que existem pessoas e que eu posso conversar com elas e que eu posso interagir com elas e não ficar só ali no conteúdo de rede social. E assim, uma das coisas que eu mais passei a prestar atenção foi em coisas que os meus filhos, olha só que loucura, coisas que os meus filhos falam e que eu comecei a prestar atenção, falei, cara, eu tava perdendo isso. Porque às vezes eu chegava em casa do meu trabalho e beleza, a gente chega cansado, a gente quer ali ter os nossos 5 minutos ali de parar, respirar. E às vezes os nossos filhos chegam, quer brincar, quer ter a nossa presença. E muitas das vezes a gente acaba ali perdendo a presença, né? De estar ali com os nossos filhos, de ser presente na vida deles. Da minha esposa também. A minha esposa, por ser adulta, entende que a gente tem aquele momento de chegar em casa, mas eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Eu comecei a perceber que eu dava mais tempo para os meus filhos, a gente brincava mais, eu era mais feliz ali com eles. Eu não pegava ali na hora da gente jogar o nosso futebol, que os meus filhos gostam bastante, quando eu chego do trabalho. Eu não ficava toda hora indo no celular para ver se tinha alguma notificação, para ver se tinha algo novo acontecendo. E isso, cara, foi extraordinário para mim. Foi extraordinário e não dá nem... Eu não estou usando, né? Eu já estou mais de 40 dias aí sem usar essa rede social. E eu vou ser sincero, eu até já falei com a minha esposa, já falei com algumas pessoas que eu não sinto desejo nenhum de voltar, cara. Porque as sensações que eu tive, a experiência que eu tive, principalmente dentro da minha casa, com a minha esposa e os meus filhos, foi disso, foi de ter mais presença, foi de brincar mais, dar mais risadas, prestar mais atenção no que está sendo falado, no que os meus filhos falam, no que a minha esposa às vezes me chama e eu consigo responder ali de uma forma mais rápida, eu não estou preso em um conteúdo raso de rede social. E assim... E existem vários benefícios, né, que são comprovados. E eu deixei aqui anotado que eu fui pesquisar.
Quando você corta esse tipo de conteúdo, você diminui a distração constante, ajuda a recuperar a capacidade de concentração, reduz o hábito de procrastinar, algo que você tem que fazer e que você, quando está com rede social, você acaba adiando e deixando para depois e nunca faz. Isso você acaba cortando e é ótimo. E cara, o maior benefício, né? O maior aprendizado que eu tive foi perceber quanto tempo eu entregava para um algoritmo decidir onde a minha atenção deveria estar. Hoje eu escolho melhor como gastar meu tempo. Isso vale muito mais do que eu imaginava. Irmão, é muito bom ficar sem esse tipo de conteúdo. Eu não sei se você exagera ou exagerava, né, nesse tipo de conteúdo, mas eu deixo aqui a minha experiência. Nesses mais de 40 dias sem esse tipo de rede social, foi a melhor possível. E acredito que se você é uma pessoa que usa muito, perde muito o seu tempo usando esse tipo de conteúdo, consumindo esse tipo de conteúdo, cara, vai por mim, ele é prejudicial para você, ele tá te prejudicando e você pode usar muito melhor o seu tempo. Se você teve alguma experiência assim, se você também já cortou esse tipo de conteúdo, ou se você ainda consome muito, eu queria pedir para você deixar aqui o seu comentário, deixar aqui a sua experiência, qual é a sua opinião sobre isso. Peço que você deixe seu comentário, peço também que você curta esse vídeo para que ele seja compartilhado aí pela plataforma para mais pessoas. E peço também que você, se gostou do conteúdo, né, que você veja os nossos vídeos aí, outros vídeos sobre outros assuntos do nosso canal. E também se inscreva nesse canal e vamos crescer junto, vamos se ajudar, vamos pra cima. Me ajude a crescer esse canal, tamo junto. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.